Uh. Olá, tudo bem? Novamente estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast na TV Aqua Rami Club. Hoje vamos abordar um tema que é de fundamental importância. Apesar de tudo, nosso podcast ele se preocupa muito em esclarecer, deixar transparente, informar de uma forma muito pedagógica, muito educativa os nossos vizinhos, nossos moradores. Hoje vou receber mais uma vez aqui em nossos estúdios João Andrade, aqui representando a Precisa Prime, que administra nosso condomínio, já está em Caruaru há 7 anos, e também a presença marcante do Anderson Lins, nosso gerente condominial. João, vamos logo direto ao ponto. Quais as ferramentas plausíveis utilizadas hoje em nosso condomínio para conter a inadimplência? Antes de ir direto à sua resposta, eu queria dizer para os condôminos, para todos eles, que quando todos pagam menos. E essa é a ideia da vida em condomínio, em comunidade. Saber que tem essa contribuição para fazer, né? Muitas vezes a gente paga, chama de taxa, mas é uma contribuição. É a divisão das despesas de acordo com a quantidade de apartamento ou a fração ideal deles. Então, todo mundo já sabe que tem que contribuir para aquela despesa. Infelizmente, tem alguns casos que há inadimplência. Existe a inadimplência que é ocasionada por um problema ou outro, uma viagem, uma doença, alguém precisou se ausentar do condomínio e aí... A própria pandemia. Exato, esquece o boleto e tem uma coisa ou outra. Então, essa inadimplência, ela não preocupa tanto, mas ela requer atenção também. Quando passa a ser uma inadimplência quanto mais, aí é que entram as ferramentas, né? Primeiro é a cobrança administrativa. Primeiro passo. É o primeiro passo. Essa cobrança, João, administrativa, ela já inicia nos 30 dias de atraso ou só a partir dos 60? Não, ela tem que acontecer no dia seguinte. Existem aqueles condôminos que, porventura, atrasam um pouco mais por alguma coisa ou outra, e aí a gente tem um aviso, a gente tem uma carta, tem um telefonema. O boleto do mês seguinte, que chega bem antes da data, ele diz que tem uma taxazinha em aberto. Já é uma informação. É uma ali. informação para ele procurar, né? Então, existem esses passos iniciais, que às vezes a gente consegue, às vezes com a ajuda do gerente, e dar um toque, passar uma mensagem no WhatsApp, uma coisa mais próxima, sabe? Tem síndicos que gostam de fazer cobrança. Eu não recomendo muito, mas de dizer assim, ó, seu boleto esse mês não venceu. Tem síndico que costuma fazer isso, eu não recomendo, porque é uma situação que tem que ser o gerente, tem que ser a administradora, que tem que fazer esse contato primeiro. Se é um condomínio que tem um mês só em atraso, e acontece muito, de ter um mês, né? Dezembro de 22, a gente está em março. Por que dezembro? Dezembro o camarada está com festa, com fraternização, e tá, os empresários têm que pagar 13º, tem que ter uma coisa ou outra. Tem um monte de coisa que distrai a sua atenção e você esquece de pagar o boleto. Exato. É muito comum. Então, esses casos merecem uma atenção administrativa nos primeiros 30 dias. Perfeito. Anderson, como você se relaciona com essa observação que o João falou, desse zelo, desse cuidado, de fazer uma cobrança, mesmo não sendo da parte jurídica, mas enquanto gestão, como você se relaciona com isso? Atualmente, o meu trabalho lá não abrange essa cobrança, né? Quem faz essa cobrança de fato hoje lá no Aqua é a administradora, né? Então, até pelo fato de eu estar ali no corpo a corpo com o condômino, também eu acho que não é interessante. Né? Pode gerar ali um problema, né, de relacionamento. Então, a gente deixa lá no Aqua essa parte mais para a administradora, que aí eu acho que seja mais assertiva, né? Mas, João, normalmente quando sai da administrativa,
que pode seguir para judicial, Sim, normalmente há uma ligação administradora com a gerência do condomínio sim, e com o conhecimento de causa do síndico, a gerência ela procura fazer uma mediação para que ela não vá para uma ação extrajudicial. exatamente. Aí onde é que o bom gerente pode atuar de maneira eficaz aí? De que forma ele pode O que se eu relacionar recomendo, com o devedor? o que eu recomendo é que a gerência ela tem que ter uma visão holística. Ela não pode ter só uma visão operacional, como você disse Sim, sim. na nossa outra conversa. Exatamente isso. Uma boa administração se faz com recursos. E aí você tem que administrar, reduzir despesa, maximizar o que vai ter que fazer com aquele dinheiro. E manter qualidade. E manter qualidade. O binômio, qualidade e economia, no que for possível. Então, olhar as contas, olhar a inadimplência. E, às vezes, a gente está no escritório, eu não sei da realidade, da proximidade sua com o cliente. Olhou, eita, esse mês aqui o apartamento tal não pagou. Ele estava viajando, estava de férias. Eu vou falar com a administradora para me mandar um boleto, a gente entregar, para fazer e tal. Então, essa análise de quem deve é interessante passar para a administradora, o síndico, o gerente, porque a gente começa a entender. Quando é um camarada que deve muito, deve 3 meses, aí a cobrança vai para o advogado, para o escritório de cobrança. Essa parte dos primeiros 30 dias a gente tem que tratar o mais rápido possível, sem ser chato, sem estar ligando para o camarada de meia hora, não é isso. Mas é identificar, saber qual foi o mês, porque tal, ligar, antes de mandar uma carta, antes de mandar uma carta assinada com a OAB, que o camarada diz, opa, o camarada já vem assim, nas caixas dos peitos, né? Então é tentar... E esse é o trabalho de prevenção, né? Para não Exatamente. esvaziar os cofres do condomínio. Exatamente. Manter a sangria ali. E quando chega no prazo legal de cobrança jurídica, existem algumas coisas. Primeiro, a justiça recomenda, não há nenhuma determinação, que a cobrança seja feita com 90 dias. Ou seja, 3 meses em atraso ou 90 dias de atraso de uma taxa. Por que isso? Porque subentende-se que nesses 90 dias houve tentativas de cobrança. Eu posso entrar antes, mas a lei diz assim, não vamos sobrecarregar a justiça. Tenta resolver isso nos 30 dias, nos 60 dias, nos 90 dias, para não vir para cá, às vezes, uma inadimplência pequena. Então, a gente tenta isso. Se não chegar nesse momento, maravilha. E existem outras penalidades que o condomínio adota, como é o caso do Aqua, de cortar o fornecimento de água, que é absolutamente justificável, porque o condomínio precisa pagar as contas. Né? E o condomínio paga a conta à concessionária antes de receber. Exatamente, exatamente. A contribuição condominial ela tem que ser feita no dia 10, na maioria dos casos, do mês corrente. Porque se é uma contribuição, não é um ressarcimento. O condomínio tem que contribuir para a despesa existir, para ser honrada. Então, ele contribui e a gente faz esse pagamento. Na qualidade de síndico, João, eu queria que você também comentasse sobre um assunto muito delicado. O Anderson é testemunha disso, que a gente recebe, eu não digo diariamente, mas mensalmente nós temos situações delicadas sobre uma cobrança, muitas vezes já extrajudicial ou ainda não, e é a questão de muros, de juros, de multas e etc. E aquela história que nós conversamos no outro episódio, eu conheço o síndico, fala com o síndico para ele liberar as multas, os juros, etc. Uhum. Eu andei verificando que isso é um crime contra quem paga em dia. Porque juros e multas não é um dinheiro do síndico. Sim. É um dinheiro do condomínio. Sim. Então eu não posso estar negociando juros e multas com qualquer morador. Exato. Ao meu bel prazer, porque eu acho fulano interessante ou fulano não interessante. Uhum. Então o que é que você me aconselha como síndico e a gerência do nosso condomínio a manter esse equilíbrio de
não é uma questão de ser intransigente, mas de seguir as regras do jogo. Exato. Como toda e qualquer compra, como toda e qualquer contribuição, como toda e qualquer dívida, se você não a honra no dia do vencimento, há juros e multa. Não tem esse boleto que dê elasticidade no prazo de pagamento, né? Então, o condomínio é a mesma coisa. E a multa e os juros, eles são relativamente pequenos. A multa de 2%, ela é universal. A multa não pode ser maior do que 2% do valor principal do débito. Cobra-se uma única vez. Os juros, eles podem ser de 1% a 10%, 15%. A lei diz o seguinte: os juros dos condomínios são convencionais, ou seja, tem que estar na convenção. Então, a convenção pode arbitrar que a multa é de 2% e os juros é de 10%, pro rata die. Ou seja, eu posso pegar 10% e dividir por 30 dias, ele vai pagar um juros maior a cada dia. Então, isso não é, na verdade, uma penalidade. Isso é uma questão pedagógica. Se o síndico abrir mão dos juros e da multa, quando é solicitado, no outro mês pode acontecer a mesma coisa. E eu já percebi, vendo alguns casos Brasil afora, que o síndico, agindo dessa maneira, ele pode ser responsável por esse desconto que ele deu, Sim, sem consultar conselho, sem ir para uma assembleia, sem nada. É assim, João? é assim. O síndico não pode dar, o conselho não pode dar, uma assembleia pode. Uma assembleia pode. Por quê? Numa assembleia, eu tenho que colocar isso lá. Campanha de desconto para pagamento de débitos, não sei o quê. E eu vou para a assembleia e digo, ó, a gente quer fazer uma campanha aí para receber o atrasado, a gente pode dar 50% de desconto dos juros e multa. A assembleia diz que sim, assinou. Perfeito. Por que isso? Porque se o camarada deve 2.000 e R$ 200 é de multas e juros, se eu for tirar R$ 1, eu vou tirar R$ 1 do seu bolso, do bolso do outro, no caso do Aqua 200 apartamentos, eu vou estar lá tirando R$ 1 de cada um. E eu tenho que autorizar. E se o desconto for absurdo, isso não soa bem. Não, é Parece tudo... uma negociata, né, que alguém ali está levando vantagem. É muito perigoso fazer isso. Exato. E a multa e os juros é pedagógico. Né? Por exemplo, eu boto no meu celular o aviso de algumas cobranças 5 dias antes. Coisas que eu não boto para débito em conta. Eu boto no meu celular. Vai vencer 5 dias antes, eu quero pagar, porque se eu pagar no dia seguinte, eu já vou pagar juros e multa e aí o dinheiro se esvai. Por que isso acontece? Porque precisa ter a penalidade para se tornar aprendizado. Muito bem. Eu queria a participação de Anderson agora, depois o João ele reforça mais ainda como administrador. Ficou combinado em assembleia o corte de água como uma das penalidades pedagógicas Perfeitamente. para o inadimplente. Como ficou essa situação, Anderson? Para quem não participou da Assembleia, aproveita esse momento. Na última Assembleia, realizada no dia 1 de março, né, realizamos ali a aprovação, propomos, né, o debate, obviamente, para a Assembleia com relação a esse item, que é uma ferramenta já utilizada por vários condomínios, inclusive aqui em Caruaru, né, como uma forma pedagógica, né, de conter a inadimplência. Se torna aí mais uma ferramenta das que já existem no nosso condomínio. Então, com 60 dias, né, do débito identificado, a gente vai fazer o procedimento de corte, que não é um corte propriamente dito. A gente vai interromper o fornecimento e vai colocar um cadeado ali no medidor. Então, a gente só vai liberar a água depois, né, do débito ser honrado, né, junto com a parte de cobrança, com a administradora, e aí a gente faz a liberação da água. Então, vai ser dessa forma que a gente vai tratar. E aí, João, o que é que você tem a acrescentar sobre esse tema, corte de água? Eu acho uma pena ter que usar esse tipo de artifício, né? Mas é necessário. Eu gosto sempre de contar um episódio que aconteceu comigo quando a gente começou a tratar esse assunto de corte de água. Um determinado condomínio em Recife aprovou o corte de água. E esse corte de água tem que ser com débitos
doravante à Assembleia. Perfeitamente. Débito para trás eu não posso considerar, porque não estava dentro da regra. E aí esse condomínio tinha um débito muito grande para trás, mas eu não podia cortar a água dele. E aí foi avançando, ele continuou devendo tudo, e aí nós avisamos, nós vamos cortar a sua água. Só que como ele tinha muito débito para trás e ninguém nunca cortou a água, ele duvidou que a gente fosse cortar a água. Obedecemos todos os pré-requisitos que foram estabelecidos em Assembleia. Mandamos o envio, fizemos um telefonema, envio de uma carta. Fizemos um telefonema, alertamos, avisamos, fizemos tudo. Mandamos sinal de fumaça e ele ignorou. E a gente cortou. E o decidido em Assembleia era, se deve, tem que pagar 30% do débito e dividir no máximo 6 vezes. E aí cortamos a água desse condomínio. Coincidentemente, era greve bancária. Um tempo atrás, e aí ele chegou a descortar a minha água. A gente avisou o doutor que ia cortar a sua água, porque foi uma decisão e não sei o quê. E aí ele chegou e disse assim, o que é que tem que fazer? Tem que pagar 30% e dividir o restante. Ele chegou na administração do condomínio, que é um condomínio grande, com dinheiro em espécie, para pagar os 30%. Aí eu disse, a gente não recebe dinheiro. Geramos um boleto, ele foi, pagou, voltou com o comprovante do pagamento e assinou o termo. E a gente ligou no mesmo instante. Ele pagou, mandei o técnico lá, o técnico ligou. Ou seja, esse condomínio tinha dinheiro para pagar à vista os 30% e talvez até os 100%. Então, às vezes, a pessoa precisa de um choque assim, de uma situação dessa, para colocar a vida dele em ordem. E existem dois fatos interessantes aí. Através da dor se resolve, né? Muitas vezes não se resolve por comodismo, zona de conforto, mas você teve uma atitude enquanto administradora, e eu percebo que na nossa gestão no condomínio, Anderson procura muito trabalhar nessa pegada. E você falou, nós não recebemos em espécie. Não. Eu percebo que a sua administradora, conduzindo o nosso condomínio, não entra dinheiro na administradora. Não. É tudo de forma virtual, protocolar, através do sistema bancário. Para que fique seguro e transparente. Não é isso? Pode. Esse é o principal lema da gente. Porque não tem como, não há espaço para não haver desconfianças quando se trabalha com recurso alheio. Seja a política, seja o síndico, seja alguém que vai pagar as suas contas com o seu dinheiro. Você diz, opa, cadê o recibo? Cadê a conta? Cadê isso aqui? É natural. Então, eu estou trabalhando com o dinheiro de várias pessoas. Anderson, tem uma palavrazinha que eu temo pra caramba, né? A gente procura evitar para não chegar a esse ponto. Sim. Diante de todas essas ferramentas utilizadas para conter a inadimplência, de repente, com um condomínio não se conseguiu, né? Chegar até o denominador comum aí, que era finalizar os débitos. E vai para a execução. Como é esse processo, João? Criou-se uma expectativa de que seria muito rápido. 3 meses se resolve na justiça. Infelizmente não é. A inadimplência, quando ela obedece os pré-requisitos, né, mais de 3 meses, mais de 90 dias, e a gente entra na justiça, do dia da entrada até o dia de uma possível execução, porque não existe mais audiências entre condomínio e condomínio no débito de condomínio. Não existe mais audiência. Entrei com o recurso, com a ação, coloquei lá a inadimplência, coloquei as atas que criaram aquelas taxas que o condomínio está inadimplente, coloquei a convenção, coloquei a ata do síndico, coloquei a procuração do síndico nomeando um advogado para aquela ação. Fiz tudo. O juiz leu aquilo tudo lá. Ele manda uma cartinha para o camarada, você tem 3 dias para pagar. Mas até essa cartinha chegar, não são 8 dias, como muita gente acha que é. Não são 3 meses. Demora muito. Às vezes você entra com uma ação no valor de 1.000, 3 débitos de condomínio, um exemplo, e aí no dia que o juiz cita para você pagar, seu débito já é 10 mil. Juros e multas e outras taxas. Então a gente sempre pede para que o juiz considere as atualizações que a gente vai colocando no processo. Não a da inicial. Mas,
esse devedor, ele não está devendo mais 1.000, está devendo 2, 3, 4, para tentar, no dia da citação dele, ele pagar o valor integral. Então, não é um processo célere, infelizmente não é, e muita gente se vale disso para prorrogar esse débito, e isso faz com que a Assembleia decida por recursos mais drásticos, como cortar a água para forçar a pessoa a pagar. Pegando carona aí, já que estamos falando em execução, nós temos um percentual de quanto mesmo de inadimplentes no nosso condomínio, Anderson? Em torno de 15%. Em torno de 15%. Então, esse recado não é apenas para os 15%. Né? A gente gostaria que, na totalidade, a gente evitasse, né, buscasse da melhor maneira possível se perder financeiramente dentro do nosso dia a dia no condomínio. Portanto, eu desejo que nossos vizinhos, todos nós, podemos manter não só a nossa vida financeira saudável, mas a do condomínio, porque as áreas comuns nos pertencem, né, o nosso sossego, a nossa paz, evitar que as coisas cheguem a um processo de execução, né, lá desde o administrativo. Então, João, parabéns pelo trabalho, o Anderson está sempre acompanhando junto ali, paralelo com a administração, e eu, na qualidade de síndico, estou aqui para não facilitar, mas dialogar, orientar e dar uma condição melhor de você poder honrar com os seus compromissos. João, vamos finalizar mais um episódio. Dizer que estou muito feliz novamente pela sua participação juntamente com o Anderson e vem aí suas considerações finais. Eu quero fazer as considerações finais com as palavras iniciais. Dizer para todo mundo que quando todos pagam menos. Se eu não considero inadimplência dentro de uma receita, eu consigo ter caixa e com dinheiro você consegue negociar muita coisa. Você tem dinheiro em caixa, você consegue negociar. Esse serviço aqui, se eu te der 30% agora, você baixa o preço? Baixa. Então, o poder financeiro gera lucro, gera economia. Por isso que eu insisto. Quando todos pagam menos. Quando há inadimplência, todos vão pagar um pouco mais. Obrigado, Anderson. Obrigado, João Andrade. Chegamos ao fim de mais um podcast da nossa TV Aqua. Show.